Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Dr. Gerson Junqueira Júnior, que ele vai falar sobre o estado de saúde mental, uma classe trabalhadora que é importantíssima para a saúde, que são os médicos, a classe médica, e as ações que estão sendo desenvolvidas aí na tentativa de amenizar as consequências do burnout nos profissionais da área da saúde. Dr. Junqueira, muito obrigado por atender aqui a Rádio Gaúcha. Uma boa noite. Muito boa noite, Ramon. Muito boa noite aos ouvintes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o burnout, que é essa síndrome que afeta os profissionais em todo o mundo, né? Há muito tempo, não é uma novidade. E, sabidamente, os médicos são talvez a profissão que mais expressa, que mais sofre com o burnout, com a síndrome de esgotamento profissional. E, obviamente, que durante a pandemia isso se acentuou de forma assustadora. Pois é, doutor. Inclusive, só trazendo aqui uma pesquisa que foi feita ainda no ano passado pela Fiocruz, né? Acredito que o senhor conheça, uma pesquisa que ficou famosa o ano passado, se tornou realmente aí uma diretriz, digamos assim, nessa questão, que mostrou que quase metade dos profissionais da saúde admitiu que estava trabalhando em excesso durante a pandemia. Isso continua, doutor? Isso continua, né? Porque, infelizmente, a pandemia não acabou e a gente ainda tem níveis altos de doença em algumas cidades. A pandemia ainda está nos trazendo reflexos. Hoje a gente estima que 1 a cada 3 médicos brasileiros teve burnout ou está tendo burnout por causa dessa carga essa carga horária excessiva de trabalho, dessa pressão psicológica, com essa pressão física, né, dentro do ambiente de trabalho com estresse. Né? Isso se deve a quê? Né? N razões, é uma coisa multifatorial. Né? Tu pode ter estresse por incapacidade de resolver um problema médico, como a gente teve lá no início da pandemia, naqueles primeiros meses em que tudo era desconhecido, que tudo era incerteza, que a gente não conhecia os protocolos de atendimento. Né? Então, isso é uma causa de estresse para o médico que é muito cobrado na sua profissão. Ele precisa ter uma resposta objetiva, uma resposta de cura, né? E isso a gente não tinha. Né? A gente não sabia tratar a pandemia, não sabia tratar o Covid. Os pacientes morriam nas nossas mãos. Né? O excesso de trabalho, né? Naquele momento, profissionais que atuam mais nessa área de primeiro atendimento, de atendimento de paciente crítico, de paciente de emergência, né? Eles eram muito demandados, né? Na terapia intensiva, né? Os médicos intensivistas era uma joia rara naquele momento. Né? E eles se sobrecarregavam, se multiplicavam, triplicavam a sua carga de trabalho. Né? Isso tudo é um fator de estresse, de pressão, né? Isso sem dúvida, causa o burnout. Né? Tem, assim, os top 10 assim, das especialidades mais acometidas por burnout são justamente terapia intensiva, medicina de emergência, medicina de família, medicina interna, cirurgia, infecto, radiologia, genética e neurologia. Né? Então, essas especialidades que são mais demandadas para atendimento de pacientes críticos são, sem dúvida, as especialidades que mais sofrem com burnout. E, assim, o perfil mais acometido, infelizmente, são os jovens, né? E mais médicas do sexo feminino e solteiras. Então, esse é o perfil, assim, dos profissionais que mais sofrem com burnout, né? É a tragédia anunciada do médico moderno. Esse como a gente chama o burnout. Pois é. Doutor, essa questão que o senhor trouxe agora dos mais jovens serem os mais acometidos é uma questão que preocupa por ser uma doença, uma síndrome, na verdade, né? Não é uma doença, uma síndrome da modernidade, da pós-modernidade, do estresse. O senhor acredita que os mais jovens terão que conviver com o burnout com mais frequência do que se imagina? Talvez sim, né? Isso
parece ser uma síndrome comportamental que afeta mais os médicos jovens. Sim, isso é uma síndrome contemporânea, uma síndrome da modernidade, né? A gente que tem um pouco mais de idade, a gente consegue lidar com situações de estresse, com situações negativas, né, por experiência profissional, por experiência de vida, com mais facilidade, né? A gente está mais acostumado com essas situações não vou dizer de falha, mas de incapacidade de resolver situações que às vezes o médico mais jovem ainda não adquiriu isso, até pela sua idade, pela sua vivência, pelo seu tempo de vida, né? Então, isso sim, isso afeta mais os jovens, né? Claro. Nós estamos conversando aqui com o presidente da Associação Médica aqui do Estado, ANRIGS, Dr. Gerson Junqueira Júnior, que gentilmente se dispôs a falar com a gente sobre o burnout especificamente na classe médica. Dr. Gerson, a gente sabe que além de médicos, policiais enfrentam muito essa questão da pressão, da carga horária excessiva, do trabalho estressante, professores, caminhoneiros. Como é que a ANRIGS está buscando tratar os médicos para que tratem outros? Como é que está sendo tratado o burnout dentro da Associação Médica? Bom, na medida do possível, a gente fez, eu acho agora durante a pandemia, pelo menos 2 ou 3 colóquios, 2 ou 3 bate-papos com a Sociedade de Psiquiatria, com a Sociedade de Terapia Intensiva, né, sobre o burnout e todos os reflexos que tem entre nós, classe médica, né? Claro que alguns que estiveram mais na linha de frente sofreram muito mais isso, outros nem tanto, né? Eu sou cirurgião geral, cirurgião digestivo, né? Vivenciei um pouco isso lá em 2020. Na época, a gente também estava muito preocupado com treinamentos das nossas equipes. Eu tinha um cargo de gestão em um hospital, então a gente... Era tudo desconhecido, né? Era tudo novidade, né? A gente não sabia o que ia enfrentar. Então, todas essas questões logísticas, essas questões de buscar insumos, buscar máscara, buscar avental, nada disso a gente conhecia. Como é que a gente vai operar um paciente com Covid, como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que a gente tem que treinar a equipe, o anestesista, fluxo de pacientes dentro do hospital, UTI, bloco cirúrgico, fecha um andar, fecha outro. Tudo isso, mesmo tu não estando na linha de frente, não sendo um intensivista que esteja ali, também são situações de estresse, são situações que nos dão uma carga de trabalho maior, né? E isso a gente precisa lidar com isso, né? Tem alguns hábitos, assim, tem algumas dicas, né, que a gente costuma salientar que são importantes, né? Nós médicos somos assim muito workaholics, né? E a gente sempre busca o melhor, a gente lida com saúde, a gente lida com pacientes críticos, a gente lida com a vida, lida com a morte. Então, e a gente quer sempre vencer contra a doença, né? E às vezes isso não acontece, né? Os pacientes morrem, os pacientes ficam com sequelas, os pacientes às vezes não têm aquela evolução satisfatória que a gente gostaria. Então, a gente tem que primeiro se dar conta que tu pode estar entrando em burnout, né? Quando tu vê que tu está esgotado, que tu está exausto, que a profissão não te dá mais aquela alegria que tu tem no dia a dia, né? Que tu, né? Poxa, hoje eu vou fazer o que eu gosto. Eu sou cirurgião, eu gosto de operar, eu gosto de estar no bloco. Isso me faz bem. É uma coisa que, ao longo dos meus 30 e poucos anos de profissão, sempre me trouxeram satisfação. Quando isso passa a não existir mais, né? Tu não te sente com satisfação naquilo que tu faz, ou aquilo que te levanta, não, vou ter que trabalhar de novo,
ou tu passa a tratar os pacientes com indiferença, com cinismo, deixa de ter compaixão, tu passa a ter também com os próprios colegas, com a tua chefia, enfim, tu começa a ter dificuldade de relacionamento, tu começa a ter crise no teu trabalho. Bom, isso é um sinal de burnout. E o pior de tudo, Ramon, é quando isso pode virar, pode acometer erros no teu trabalho, né? Tu pode te dar conta que aquilo que tu fazia com frequência, com muita exatidão, tu pode ter um erro simples que podia ser evitado. Ou mais grave ainda, tu pode ter um erro grave, fatal, que impacta gravemente no teu paciente. O que na classe médica é imprescindível, né? Não errar. Nesse ponto é que não pode chegar, né? Então, para isso quando tu te dá conta disso, tu tem que puxar o freio, né? Tu tem que curtir mais a tua família, tu tem que se envolver mais socialmente, né? Tu tem que, talvez, praticar um exercício físico, cuidar da tua saúde também, né? Ter o teu hobby, a espiritualidade também é importante nisso, né? Mas aí entra muito também o contexto familiar, né? O contexto social, os teus amigos. Tu tem que te dar conta que tu está passando muito tempo no trabalho, muito tempo no hospital, e que tu tem que puxar o freio. E aí é que está, por que aquelas especialidades que eu te falei lá no início, né? Sim. O emergencista, o terapeuta intensivo, né? São especialidades que tu está sempre dentro do hospital, tu está sempre vivendo a medicina, tu não tem folga, tu está ali dentro da UTI e 100% da tua carga de trabalho é com paciente crítico, né? É diferente de uma outra especialidade. Vamos ver a dermatologia, que é uma especialidade que ela não tem tanto caso de burnout, né? É diferente, tu está no teu consultório, tu tem um dia a dia diferente, tu vê outras pessoas, tu não tá tratando de pacientes críticos 100% da tua carga horária, né? Então embora seja a mesma profissão, embora a gente tenha as mesmas responsabilidades, são especialidades totalmente distintas, totalmente diferentes, né? E que então tu tem que te dar conta disso, que em algum momento tu estás excedendo a tua capacidade física, emocional, de trabalho, e que isso vai impactar na tua capacidade de trabalho e do teu desempenho profissional. E o teu desempenho, quando impacta no teu desempenho profissional, tu pode impactar, como eu falei, em erros simples ou erros graves, que isso, na nossa profissão, impactam em saúde, pode impactar até em sequelas ou até em morte, né? É verdade. Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, muito obrigado pelo bate-papo, pelo alerta feito para a classe médica, para todos que usufruem da classe médica, que somos todos nós. Muito obrigado, uma boa noite. Muito boa noite a todos vocês, sempre à disposição quando precisarem, só nos chamar.